Boa noite a todos, vamos e todas. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Tópicos Especiais em Gestão de Pessoas. Hoje vai ser mais um bate-papo sobre carreira, né? E empreendimentos ou empreendedorismo, como vocês acharem melhor. É um tema que é dentro da área de gestão de pessoas, mas que mudou muito. Eu entrei nas organizações no século passado. Meu primeiro emprego foi em 88, 1988. Da iniciativa privada, eu saí em 2007, quando vim para a UF, mas ainda mantenho bastante contato, principalmente porque tem pessoas que trabalham e eu também, pela UF, presto consultoria. Mas eu posso dizer para vocês que carreira de quando eu entrei e a forma como é hoje é completamente diferente e vai mudar mais ainda. Então, por isso que é muito mais um bate-papo, né? De como, e como que ela está evoluindo e como a gente pode tentar se encontrar, né, nesse emaranhado de informação e a gente, sendo gestor ou dono de empresa, tentar também ajudar outras pessoas nesse sentido. E aí eu começo falando sobre a gente, né? Nós pensando, a gente pensando na nossa carreira. Isso aqui, gente, vocês podem ver que é bem antigo, né? Tipo, eu escaneei, mas eu achei bem legal e na verdade, a primeira vez que eu tive contato com isso foi em 2004, 2005. Né? Eu recebia muito aquelas revistas da HSM, revistas de gestão, a gente não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanta coisa divulgada. E eu achei isso aqui o máximo, né? Que falava sobre carreira. Então, eram vários autores falando sobre carreira. Esse era o número 9, era Harriet Rubin. Ela é aqui fundadora da editora, tal, tal, tal. E ela falou uma coisa que eu jamais esqueci. E que é interessante a gente pensar quando a gente fala em carreira, quando a gente pensa, e vocês são jovens, né? Eu estou com 53 anos, já estou pensando na minha carreira, vou aposentar daqui a 12 anos, quer dizer, eu tenho direito a me aposentar daqui a 12 anos, eu tenho 53, com 65 eu posso me aposentar, mas eu estou pensando no que eu vou fazer. Agora imagine vocês que estão no início da carreira. E aí, às vezes, falam assim, o que eu vou fazer da vida, né? O que eu posso planejar, o que eu posso tentar facilitar a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que vai me dar mais satisfação, aquilo que vai me dar mais dinheiro, por aí vai. E uma primeira das coisas que tem que se pensar é o que a Rubin falava lá em 2004, 2005. Ela usava o Peter Drucker, eu risco o Peter Drucker não é referência para administração, mas o pessoal os executivos adoram citar o Peter Drucker, né? Os acadêmicos que não gostam. Peter Drucker dizia que estamos assistindo ao fim das corporações. O emprego, como conhecemos, talvez não exista mais no futuro. Isso aqui era 2004, então já mudou mais ainda, né? Isso significa que temos de imaginar uma vida na qual trabalharemos apenas para nós mesmos. Ou seja, eu serei o empresário de mim mesmo. Fazendo o quê? E aí, o que ela colocava é como concorrer com milhões, bilhões de pessoas no mundo todo. Porque com a integração da tecnologia, da informática, o que você faz, você vai ter vários concorrentes. E aí a pergunta que ela dizia é a seguinte: a primeira coisa, né, afirmativa que ela fazia, a primeira coisa a fazer é encontrar e desenvolver os talentos que você tem e que não podem ser tirados de você. Então, todo mundo tem seu talento. Todo mundo tem algo que faz e que, eventualmente, outras pessoas vão ter mais dificuldade ou não vão conseguir fazer. Toda pessoa é única, mas como se descobre isso? Então, aqui que é a questão fundamental. Desde aquela época, eu pensava exatamente nisso. Pergunte-se que tipo de trabalho eu faria de graça, pelo simples prazer de fazê-lo. Então, isso foi lá em 2004. Aí, a partir dali, eu não parei. O que eu faria de graça? O que eu faria de graça? E eu comecei a pensar nas coisas que eu gostava de fazer. Tem várias, mas uma delas, e isso desde a primeira série, desde o primeiro ano, agora chama o primeiro ano, eu tinha 6 anos de idade, a professora não pôde ir, aí a supervisora foi no lugar dela, contou uma história e falou assim: quem contar essa história depois vai ganhar um prêmio. E eu levantei a mão, fui lá na frente e contei a história. Então, com 6 anos, eu já gostava de ser professor. E a partir dali, sempre gostei de falar, de participar. Quando eu estava já na graduação, tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era História Econômica Geral, e falava
estava na época medieval, e o professor dava texto para leitura, eu lia o texto que ele passava e lia outros. E ele começou a perguntar uma vez, eu não só respondi, mas comecei a falar. Ele pediu para eu ir para frente. Eu dei a aula, ele falou para dar aula. Aí eu fiquei lá 50 minutos falando, também não conseguia falar mais que 50 minutos. E aí ele virou para a turma e falou: alguém tem alguma dúvida? Eu falei: não, porque eu não tenho mais nada a acrescentar. E terminou. Ou seja, era uma coisa que eu sempre, né, gostei de fazer. E aí, antes de vir para cá, antes de entrar na UF, eu dava palestras sobre carreira na UF. Até parte desse material eu usei lá para dar palestra, eu tive que adaptar, porque as coisas mudaram muito. Mas eu pensei, o que eu faria de graça é dar aula. E hoje, agora é o seguinte, né? Eu descobri, isso uma das coisas que eu faria de graça é dar aula, estudar, pesquisar, debater, tudo isso são coisas que eu adoro fazer. E hoje eu consegui um emprego que me paga para fazer isso. Agora é o seguinte, né, gente? Eu ralei. Primeiro que eu não tinha certeza se eu ia conseguir, mas pelo menos eu tinha essa meta. E eu demorei 17 anos, que eu fiquei 17 anos em iniciativa privada, fazendo hora coisas que me traziam muita satisfação, e hora coisas que não me traziam tanta satisfação, mas me davam dinheiro bom. Então é isso. A gente tem que sonhar um pouco. E para sonhar em carreira, pense naquilo que você faria de graça. Eu dei sorte, né, mas também corri atrás, né? Quando ficou isso na minha cabeça de dar aula, eu fui fazer o mestrado. E o mestrado que eu fiz foi durante o trabalho, ou seja, eu trabalhava durante a semana e sábado, durante 2 anos, eu ficava o dia inteiro. Sábado, o dia inteiro, durante 2 anos estudando. Então tá. E aí vamos terminar de ler aqui, ó. Quando encontrar a resposta, né, o que você faria de graça, você também terá encontrado a primeira pista, é só uma pista, né? No futuro é fundamental expressar toda a sua criatividade. Criatividade é uma das últimas coisas que a inteligência artificial vai copiar da gente. Então, todo trabalhador deverá ter necessariamente uma alma de artista empreendedor em carreira solo. Artistas costumam colocar paixão no que fazem, porque, né, se você faz aquilo que você gosta, você vai colocar paixão. Pense, mesmo hoje, há mais clientes para solista apaixonado que para apenas para quem apenas faz um trabalho competente. Olha, gente, isso aqui já tem bastante tempo e cada vez mais realidade. Isso aqui me ajudou bastante. Eu acho que... E aí, em cima dessa reflexão, eu trago algumas coisas, né? Variáveis para se pensar carreira e empreendimentos. Você tem que pensar em oportunidades de mercado para cada atividade que você gosta de fazer. Então, por exemplo, eu sou fissurado em limpeza. Então, por exemplo, eu adoro varrer rua, por incrível que pareça, né? Eu vou na casa da minha mãe, eu sou nascido aqui em Volta Redonda, moro no Retiro. Sempre que der, eu pego uma vassoura e varro a rua. Adoro, porque eu gosto de ver limpeza, né? Aqui foi uma limpeza, aqui é o Sorriso, né, da Conlurb. Aqui é uma limpeza que fizeram numa praia da Índia. Eu achei esse trabalho fantástico. O cara que morava numa comunidade, ele saiu, ele voltou, ele viu aquela praia, e ele mobilizou todo um grupo, a sociedade, né, que vivia ali, e fez uma limpeza e a praia voltou a ser praia. Só que é o seguinte, né? Isso é uma coisa que eu adoro fazer, mas não vai dar dinheiro, né? Às vezes é difícil, você tem que ter um espírito forte de liderança. Uma outra coisa que eu sempre gostei demais de fazer foi preservação da natureza. Então, sempre fui muito ligado nisso, né? Plantar. Hoje eu sou síndico aqui, então, em parte, eu realizo esse sonho meu enchendo de planta. Tem alguns vizinhos que falam que o prédio está cheio de mato. Não, mentira. Primeiro que não é mato, né? Eu contrato profissionais para botarem flores bonitas. E segundo, eu ponho em tudo quanto é lugar. Eu acho legal essa questão da natureza, de plantar. Mas também é uma coisa que eu não fiz engenharia agrônoma, né? Talvez fosse um pouquinho complicado para mim. E aí, então, essas coisas que eu falei lá atrás, é o que eu queria fazer. Posso varrer rua? Adoro. Agora de limpeza? Tá, mas eventualmente não tenho um bom salário ou eu não tenho um perfil. Adoro a natureza? Adoro, mas daria para caminhar. Se aparecesse alguma coisa nesse sentido, provavelmente eu seguiria nesse rumo. E aí, dentre as várias possibilidades, dentro das várias coisas que eu gosto de fazer, eu acabei escolhendo essa, que me traz muita satisfação hoje. Aqui eu participando de um congresso, ou seja, eu participar do congresso, eu tive, primeiro, fazer uma pesquisa, escrever um artigo, submeter esse artigo, ele ser aprovado, e esse congresso eu apresentei lá no Chile. Né? Tive a oportunidade de conhecer novas culturas, que é uma coisa que eu adoro. Né?
Aqui é um prêmio que, como professor da UF, eu orientei a Elaine, né, e ela era aluna da administração, igual vocês, com a maioria de vocês, tem gente que não é da administração, e a gente ganhou um prêmio super legal da BRH, bonito pra caramba, no 30º Prêmio de Recursos Humanos, foi uma orientação de uma dissertação, que, aliás, foi sobre carreira. Quem quiser ler, depois só mandar um e-mail que eu envio esse artigo que foi premiado como o melhor do ano. E aqui eu fazia um debate, aqui era uma semana de debate sobre o movimento de greve de Volta Redonda em 1988, e eu debatendo. Ou seja, eu tinha várias coisas que eu gostava de fazer. E aí, você vai tentando uma ou outra e vendo aquilo que você tem mais facilidade. Eu acabei, lógico, eu corri atrás, eu me esforcei, de repente eu tinha um perfil, e eu consegui. Não quer dizer que eu não tinha nenhuma certeza que eu iria conseguir, mas o fato de pensar lá atrás, daquilo que eu gostava de fazer, daquilo que me traria satisfação, né, me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu falo para vocês, pense naquilo que você faz de graça. E veja, dessas coisas que você faria de graça, quais que tem as melhores oportunidades de mercado que você poderia aproveitar. A gente precisa de dinheiro para viver. Outra coisa que tem que levar em consideração, o quanto ambicioso você é. Né? E aí, né, é uma correlação. Se eu sou muito ambicioso, eu tenho que ter muito esforço e muito talento. Quanto maior o nível de ambição, mais trabalho eu vou ter. Mais talento eu tenho que ter. Tá? E sorte, aí não tem jeito. Sorte é sorte. Né? Vamos trabalhar em nível prático aqui. Nível de ambição. Então, eu já trabalhei em cargos técnicos em grandes empresas. Então, por exemplo, eu comecei na Souza Cruz como analista de recursos humanos. Na própria Souza Cruz eu já fui executivo como supervisor. Na Peugeot eu comecei como um especialista em RH, trabalhei em seleção, treinamento, depois fui o responsável por remuneração. Na própria Peugeot eu fui executivo e também na área corporativa de gestão de pessoas. Então, em suma, eu ocupei cargos técnicos e gerenciais. Tá? E eu digo o seguinte, uma vez eu estava no Rio, eu marquei um encontro lá com um professor, que eu estava fazendo uma pesquisa para ele, e ainda eu não estava, estava fazendo uma pesquisa para ele lá na Biblioteca Nacional. Eu fui lá entregar alguns resultados para ele, e eu ainda não estava trabalhando. E aí, conversando com ele, ele perguntou, e aí, o que você pensa da sua vida profissional? Tinha idade de vocês. Eu não tinha noção. Eu falei assim, eu estou fazendo economia, então eu pretendo fazer alguns cursos técnicos, isso e aquilo, né, aprender um pouco mais sobre mercado financeiro, estava pensando nessas coisas. Ele olhou para mim e falou, você quer ganhar dinheiro? Eu falei, como assim? Não. Estou te perguntando, você quer ganhar dinheiro? Eu falei assim, com certeza. Por isso que eu estou aqui. Eu falei assim, olha, se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que, sim, ter uma formação técnica, mas quem ganha dinheiro é chefe, é gestor, é executivo. Dentro das empresas é assim que funciona. Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que virar chefe. E aí para mim ficou muito claro. E depois, quando eu fui técnico e gestor, né, analista, especialista e gestor, era muito claro. Né? Por exemplo, o momento mais feliz que eu tive em empresa talvez tenha sido quando eu era especialista em remuneração. Nossa, eu adorava esse cargo, adorava. E logo depois eu fui promovido para gestor corporativo, era chefe de seleção, treinamento e também remuneração. Odiava. Eu era feliz aqui, mas onde eu ganhava dinheiro era na gestão. Né? Eu era feliz aqui, mas onde eu aprendia, e aprender também é uma coisa muito importante, era ser executivo. Em suma, é isso que você tem que pensar. Qual é o seu nível de ambição? Né? Aí eu quero ganhar bom dinheiro. Não, então beleza, meu amigo, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então, por exemplo, hoje, eu não. Tudo bem, eu estou com 53 anos, mas há 10 anos atrás, vamos falar, foi em 2000, não, foi até mais de 10 anos atrás, em 2008, então já tem 12 anos, eu estava fazendo doutorado, já trabalhava na UF, e a Novartis me convidou para participar do processo seletivo, que eu tenho quase certeza que eu passaria, para ser gerente de RH lá, para ganhar, na época, o triplo ou quádruplo e com muito mais benefício, ter carro, um punhado de coisas. Eu não quis. Por quê?
eu estava até novo, isso foi em 8, eu estava com 41 anos de idade. Mas eu não tinha mais essa ambição. Já tinha passado, eu entrei no mercado com 21 anos, já estava 20 anos na iniciativa privada. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, é muito estresse. Eu já também me conhecia, eu sabia do meu estilo, da minha personalidade. E falei assim, por que ia acontecer comigo? Eu ia ganhar muito dinheiro, então, se eu tivesse ambição de dinheiro, que é isso aqui, eu iria. Mas eu já não queria mais isso, eu queria mais qualidade de vida, né? Eu queria fazer aquilo que eu gostava, de estar perto da minha família, aquela coisa toda. E aí eu falei não, e não me arrependi de forma alguma. Tá? Porque a minha ambição naquele momento era muito mais baixa. Se essa proposta tivesse sido feita para mim, eu com 30 anos de idade, eu ia trabalhar até meia-noite, ia sábado, domingo, não ia ver meus filhos, aquela coisa toda, porque naquela época eu tinha muito mais ambição. E aí você tem que pensar, o que eu quero? Quanto mais você tiver ambição, mais você vai se esforçar. Então, eventualmente, eu, por exemplo, eu adoro viajar. E eu tenho as férias, e como professor, eu tenho 45 dias de férias, apesar de não tirar, por exemplo. Na maioria das vezes eu não tiro férias, mas eu posso tirar se eu quiser. Né? Eu saio de férias, mas acabo dando aula, trabalhando, fazendo a mesma coisa. Mas hoje eu tenho 45. Na época que eu trabalhava como executivo, só me davam 20 e ficavam me perturbando o tempo todo. Ou seja, você ganha dinheiro, mas às vezes você não tem nem condições de gastar o dinheiro. Né? Você ficava num estresse danado, você passava mal, ficava doente. Eu cheguei a ficar internado 5 dias por estresse. Isso, eu não era preparado para ser tão ambicioso. E hoje eu estou feliz da vida. Então, tem que ter, quanto mais ambicioso você for, mais você vai ter que gastar energia para atingir esses objetivos. Maior tem que ser os seus talentos. E outra coisa é fundamental, tá, gente? Tem que ter sorte, porque sem sorte você não consegue nem atravessar a rua. A sorte ajuda e ajuda bastante. Eu não posso reclamar, não, que a sorte me ajudou bastante. E fundamental, descubra suas capacidades, competências, quais são os seus talentos, o que você sabe fazer. Né? Aqui uma reprodução do que está aqui em cima. Uma coisa, eu gosto muito de ler, aqui é uma biblioteca. Eu gosto muito de escrever e adoro falar. Né? Não sou dos melhores possíveis, mas são coisas que eu faço com uma certa naturalidade. Não sou excelente, tem gente muito melhor do que eu, mas até que eu não sou dos piores. E aí consegui juntar tudo isso aqui, a oportunidade, a ambição e com as minhas capacidades. E a partir dessas 4 variáveis, né, daquilo que você faria de graça, do que o mercado tem para oferecer, onde você quer chegar e quais são os seus talentos, você começa a traçar e ver um caminho para você, né, de carreira. É por aí que começa. Se você não pensar na carreira, o destino vai te levar igual um barquinho à deriva, um barquinho de papel à deriva na praia. Em uma hora ele vai afundar. Você não vai chegar a lugar nenhum e ele não vai afundar. Então você tem que tomar conta disso. Tem que pensar na sua carreira. E quando a gente fala em pensar em carreira, a gente não está falando empresa, não. Carreira hoje é um conceito muito mais amplo. Tá? Eu falo de carreira porque eu não sou um cara empreendedor, mas tudo isso aqui que eu estou falando pode ser voltado para um negócio próprio. Aliás, pode ser voltada para uma profissão que hoje tem bastante. Se você tiver capacidade, talento, né, e disposição, existe uma profissão hoje que ela não é específica. Né? Existe um profissional hoje que ele roda o mundo. Ele faz algum tipo de atividade que o local que ele está não é importante. E aí o que ele faz? Ele vai para a Itália, fica na Itália prestando serviço para a Alemanha. Aí depois ele vai lá para a África do Sul, presta serviço para os Estados Unidos. E aí vem para o Brasil, presta serviço aqui para o Brasil mesmo. Ele fica rodando o mundo, conhecendo o mundo e trabalhando remotamente. Isso é uma possibilidade. Já existe isso. Beleza, já falei bastante, agora eu quero que vocês... Deixa eu só baixar aqui. Eu esqueci de copiar, espera aí. Eu vou copiar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Vocês vão participar de uma enquete agora. Tá? Cliquem, por favor, nesse... Clique, por favor, neste link e vão ter 2 perguntas. Deixa eu ver quais são as perguntas. Essa aqui é... E eu quero conhecer um pouquinho vocês mesmo. Na verdade, não vai dar para conhecer, porque eu acabo não apagando...
eu acabo não apagando os anteriores. Eu estou com 21 respostas anteriores. Então, eu estou com... Deixa eu ver quantas pessoas participando. Já teve um que respondeu. Eu tenho aqui, deixa eu ver, 13 pessoas. Então, eu preciso de 21 mais 13. Vai dar 34 respostas. Quando chegar em 34, a gente para. Enquanto isso, eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ver qual que vai ser a resposta. 28. E a primeira pergunta é, se você pudesse escolher somente um fator para planejar essa carreira, eu falei rapidamente como que é o empreendimento. Qual desses você escolheria? E aí você tem as possibilidades. Agora começou a compartilhar com vocês. Então, esse aqui que eu estou usando é o Mentimeter, você já conhece o Mentimeter, já falei para vocês. Aqui embaixo vai me dando as respostas. Eu estou com 31, eu preciso de mais 2 respostas. Será que o pessoal está tomando um cafezinho? Tá. Então, eu tenho... Opa, falta só um. Então, eu tenho 21 respostas anteriores e vocês me deram mais 11 respostas. 12 respostas. Vamos ver o que o jovem universitário hoje pensa para escolher um fator para planejar a carreira. Aqui eu vou usar o Mentimeter, eu coloco essa figura na frente, e aqui embaixo é escrito assim, ó, pressione S para esconder a imagem. E vou apertar o S e vou ver o que vocês estão pensando. Ah, legal. Vamos ver as respostas aqui. Maior rendimento, remuneração. Tá. Vamos ver em percentual. Eu clico aqui e passo em percentual. 12% que é dinheiro. Gente, eu adoro fazer o que eu faço, mas eu só faço isso porque dá dinheiro. Vocês estão lembrando lá atrás, que se fosse fazer o que eu quero mesmo, era varrer rua, mas varrer rua não dá dinheiro. Né? Que eu tenha maiores chances de sucesso, ou seja, que eu possa fazer uma coisa bem feita. Né? Que eu tenha as competências necessárias para realizar. Ou seja, eu vou olhar para dentro de mim, ver aquilo que eu faço bem e não vou me aventurar em coisas que eventualmente eu ainda não acredito que eu tenha as competências. Algo que eu sinto satisfação e prazer em fazer. Muito bem, legal. Você vê que aqui já é uma coisa, né, é bem diferente da minha época. Né? Se eu fizesse essa pesquisa quando eu fiz a universidade, com certeza isso aqui daria muito, muito, muito alto. Né? Maior rendimento de remuneração. Mas como hoje, cada vez a gente acha menos o emprego da forma tradicional, e a gente está achando mais trabalhos e atividades que a gente vai fazendo de forma intermitente, de forma paralela, mas que não são a maneira convencional, é bom que a gente tente fazer, tente aproveitar aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente sente satisfação. Tá bom? Tem uma segunda pergunta, né? Ou não, deixa eu ver. Tem a segunda pergunta? Responderam já. Qual tipo de atividade mais te atrai? Vamos ver aqui. Essa aqui não está aí. Ai, meu filho. Está travando. Bom, vamos lá. Carreira técnica, especialista, analista, administrador. Que é bem legal, aquilo que eu falei, né? De tudo que eu fiz, a carreira técnica foi o que mais me deu satisfação. Carreira gerencial. Aqui é um perfil meu, mas eu particularmente também gosto de dar ordem, de ter o poder, então eu gosto de ser chefe também. Só que, para mim, para o meu perfil, era muito estressante. Né? Ser gerente, ser gestor, para mim, foi muito estressante. Por isso que não eram momentos tão felizes. Eram bons, se eu pudesse voltar atrás, eu faria novamente, né? Mas eu sofria um pouco. Né? Tem gente que faz isso com mais naturalidade, e aí, né, fica mais tranquilo. No meu caso, não. A carreira gerencial, para mim, era mais penosa. Posição de chefia. Então, a maioria aqui quer ser legal, uma ambição bastante legal. Carreira na área pública também está bem cotada. Vocês veem que essas coisas são dinâmicas. Você pode estar querendo uma coisa com 22, 23 anos de idade, e à medida que o tempo vai passando, você pode mudar de posição.
Só para vocês terem uma ideia, eu terminei economia em 1992. Tinha alguns concursos públicos na época e eu não fazia sabe, hoje. Tinha para o BNDES, tinha para o Banco Central, tinha para o Banco do Brasil. Eu não fazia. Eu tinha uma impressão ruim do serviço público, que era algo que não era desafiador, e eu acreditava tanto em mim que eu queria seguir uma carreira técnica ou gerencial dentro das grandes corporações. Né? Aí depois eu vi que não era bem assim, eu acabei indo para a carreira pública. E criar um empreendimento, 15%, a gente não tem assim, neste grupo, tantos empreendedores. Eu, particularmente, acho super legal, mas eu não tenho o menor perfil de empreendedor. Eu até faço o que se chama de intrapreneur. O que é intrapreneur? É o empreendedor dentro da empresa. Então, por exemplo, eu me considero um intrapreneur dentro da UF. Então, quando eu fui chefe de departamento, eu fiz várias mudanças, eu trouxe coisas novas, eu fiz a festa de 10 anos da UF. E dentro das empresas eu fazia isso também, tentava fazer coisa diferenciada. Mas eu não consigo, fora do ambiente empresarial, eu não consigo, por conta própria, por exemplo, ter uma ideia ou levar adiante uma ideia de negócio. Eu sou muito medroso. Tá? Mas o Petro já falava, isso aqui é bastante importante. Legal, então esse é o perfil de vocês. Depois eu vou mandar para vocês, para vocês entenderem. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu baixar aqui. Vou sair dessa apresentação. Vou entrar nessa aqui. Então, tá. Então, a grande parte quer ser executivo, depois cargo técnico. Legal. E a minoria, mas até um número razoável, quer ser empreendedor. Isso é dinâmico, tá, gente? A gente pode, à medida que o tempo passa, a gente pode ir mudando. Estou trazendo mais uma variável para se pensar na carreira, olha só. Variáveis para se pensar na carreira. Então, quais são as oportunidades do mercado? O quanto eu sou ambicioso? Quais são as minhas competências? Mas não é só isso não, tá, gente? Hoje a gente tem um probleminha. A tecnologia, ela tá, eu falo isso com meus alunos, tanto em introdução à gestão de pessoas, quanto em comportamento organizacional. A tecnologia está evoluindo muito rapidamente e muitas profissões vão deixar de existir. O problema é que basicamente todas vão deixar de existir. Né? E aí a gente tem que começar a pensar nisso. Algumas funções são mais fáceis de serem substituídas. E aí essas, né, são as mais mecanizadas, a gente tem que tentar fugir delas. E a mais, por incrível que pareça, né, uma das mais complexas, que é debatedor, já tem inteligência artificial trabalhando nisso. Olha só, um projeto da IBM que faz com que, isso em 2019, velho, a IBM está sendo o projeto debatedor da IBM está sendo desenvolvido há alguns anos. A ideia é fazer com que uma máquina alimentada por inteligência artificial consiga argumentar de igual para igual com humanos. E aí é que vai explicando, né? Tal, como que funciona, blá. Ou seja, temos que pensar que algumas funções serão mais facilmente substituídas. Eu já posso dizer para vocês, direito, com certeza, eventualmente ciências contábeis também, mas não quer dizer que eu não vou ter nada para fazer em direito, não quer dizer que eu não vou ter nada para fazer em ciências contábeis. Eu tenho que buscar caminhos, né, no qual a inteligência artificial tenha mais dificuldade para entrar. E isso vai ter sempre a ver com ideias, criatividades, né, soluções. Outra coisa também é olhar para o horizonte, aquilo que eu falei, que eu sempre fazia e faço até hoje. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui no dia 3 de janeiro de 2022. Meu objetivo daqui a 2 anos é estar fazendo um pós-doc fora do país. Vocês veem, estou com 53 anos, minha vida estabilizada, não penso em sair da UF, já sei que eu vou aposentar com 65, e já tenho uma meta para daqui 3 anos. Nós estamos em 2022, em 22, 23, em 24 eu quero estar fazendo um pós-doc, provavelmente na Europa. Tá?
E já estou trabalhando para isso. Né? Não estou nem pensando em 5, não, estou pensando em 3 anos. Tá? Mas, às vezes, eu sempre pensava, parecia que era natural, eu sempre olhava para frente. Eu estou falando isso para vocês, não é para me autoelogiar, mas é que funcionou. Então, por exemplo, quando eu estava na iniciativa privada, eu fiquei 17 anos na iniciativa privada, trabalhei em diversas empresas. Um amigo meu sempre falava: André, você tem muita facilidade para entrar nas grandes empresas. Eu sou de Volta Redonda, mas trabalhei em grandes empresas no Rio e São Paulo. Mas você não consegue se manter. Isso para mim foi um feedback bastante interessante. E realmente eu tinha dificuldade para me manter, eu já cansei de falar, falei várias vezes para vocês, né? Muito crítico, muito chato, ninguém me suportava, ninguém era obrigado a me suportar. E aí, em determinado momento da minha vida, que eu fazia essa conta, o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, eu falei assim, daqui a 5 anos, eu vou estar numa idade que, se me mandarem embora, eu já não vou ter tanta facilidade para recolocação. Eu me recolocava sempre com muita facilidade. Aí foi quando eu decidi fazer o mestrado. E aí, quando eu entrei no mestrado, falei, daqui a 5 anos eu tenho que ter doutorado. Aí terminou o doutorado, falei, agora eu quero um pós-doc, eu quero ir para fora do país. E sempre tendo metas. Sempre eu vou ter metas. Eu vivo de metas. Né? E para a carreira, né, e para o empreendimento, isso é fundamental. Daqui a 5 anos eu quero ter uma capacidade, eu quero ter um negócio estabelecido, eu quero ter uma rede de contatos, não importa. Mas você tem que pensar daqui a 5 anos em coisas que você vai estar fazendo, ou capacidades que você vai ter que vão te ajudar como se diz, a atingir as suas metas. Por exemplo, o inglês. Eu fujo de inglês desde que eu me entendo por gente. Eu sempre estabeleço meta e, na maioria das vezes, eu sempre cumpro as metas. Tem uma que eu não consigo cumprir. Desde que eu me entendo por gente, no dia 1º de janeiro eu falei, eu vou aprender inglês, eu vou aprender inglês. E nunca entrei no curso. Eu aprendi até francês e inglês, eu não aprendi. E agora vou aprender inglês. Já me matriculei. E vou aprender porque eu não consigo dar meu próximo passo, que é estudar fora do Brasil, sem falar fluentemente inglês. E acabou. E não tem mais discussão. Tem que falar inglês. Quando você olha para o futuro, não é tipo assim, eu quero fazer pós-doc. Tudo bem, mas isso não vem sozinho. Aí você tem que olhar para outras coisas. Para eu fazer pós-doc, eu tenho que falar inglês. Para eu fazer pós-doc, eu tenho que ter uma rede de contatos. Para eu fazer pós-doc, eu tenho que ter publicações em artigos. Para eu fazer... É uma série de variáveis, não é só uma. Então você tem que olhar e fazer, tipo assim, o que eu vou querer? E aí você vai caminhar. E às vezes você faz o planejamento para um lado e no meio do caminho a coisa muda, mas, como se diz, ela só é possível mudar porque você estava caminhando, você estava direcionando e estava se preparando para fazer algo. E aí, eventualmente, aquilo muda, mas muda para uma coisa melhor ainda. Ou seja, tem que olhar para o futuro, gente. Não tem como. Eu dou um horizonte aí de 5 anos, o meu é de 3, tá? Mas eu dou um horizonte de no máximo 5 anos, para você olhar para você, onde eu vou estar daqui a 5 anos. Tá? Faça esse tipo de exercício. Melhor ainda, vou dar uma dica para vocês. Faça uma cartinha. Faça uma carta para você mesmo. Hoje não se usa mais carta, mas faça uma carta, entregue para alguém, peça para ela botar no correio daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Tudo que você acha que você vai estar fazendo daqui a 1 ano e meio, 2 anos, aí você vai receber a carta. Eu já fiz isso 2 vezes, não por iniciativa própria, mas por treinamento. Eu estava em treinamento e mandaram fazer isso. E aí eles levavam a carta e depois botavam no correio para a gente. Uma demorou 1 ano para chegar e outra 2 anos. Uma eu tinha feito o que tinha falado que ia fazer, e a minha situação estava muito... Olha que interessante, estava muito melhor. E a outra eu não fiz absolutamente nada. Eu tinha programado fazer, minha situação tinha piorado muito. Em suma, planeje o seu futuro, né? Tente ver onde você vai estar daqui a um período. Beleza, agora algumas dicas para vocês que são jovens, né? Isso aqui é uma reportagem que saiu no estado de São Paulo, formados de 2020, no final de 2020, né? Especialistas dão dicas de como gerenciar o início da carreira. Então, jovens de 18 a 24 anos, mais afetados pelos empregos que a média do país, então vocês hoje são mais afetados. Vem alternativas no empreendedorismo, em mais estudos, enquanto esperam uma vaga. Não dá para ficar parado. Existe uma expressão chamada nem-nem. Não sei se alguém já ouviu falar da expressão nem-nem? Vou escrever aqui para vocês. Nem-nem. Isso é um fenômeno não apenas no Brasil, é um fenômeno mundial. Alguém já ouviu falar?
Ana Luísa nunca ouviu falar. Não, professor, nunca. Então é bom ouvir falar sim, porque eu não quero que ninguém vire nem aqui, tá? O que é nem? Nem estuda, nem trabalha. É isso aí, Ricardo. Então, o que aconteceu com o mundo, né? O mundo está mudando, está reduzindo a quantidade de emprego, a situação econômica. Isso foi antes da pandemia. Esse termo é bem antes da pandemia. E algumas pessoas começaram a ficar morando mais tempo com os pais, até por essas circunstâncias. Acabam gostando, ficando, né? E já teve até caso de, acho que foi na Itália, não sei se foi na Itália ou nos Estados Unidos, o pai entrou na justiça para expulsar o filho de casa, os pais, pai e a mãe. Mas que fenômeno é esse? São pessoas que nem estudam nem trabalham. Às vezes é porque não querem, mas na maioria das vezes é porque não têm oportunidade, né? E aí ficam parados, sem fazer nada. Gente, não dá. Eu sou muito ansioso, então eu aconselho vocês a não fazer isso. Não dá para ser virar nem. E aí você tem que tentar o que é possível. Hoje você tem muitas possibilidades, né? Como se diz. Então, por exemplo, qual que é a minha meta? A minha meta é fazer um pós-doc. Como durante muito tempo eu fiquei como chefe de departamento e agora eu sou vice-coordenador do mestrado, fiquei muito em atividade administrativa, minha produção está baixa, minha produção de artigos, né? Eles são de produção científica, está média, não deveria estar melhor. E com isso eu não consigo, quando sai o edital, por exemplo, do CNPq, eu até tiro uma nota boa, às vezes até aprovada, mas eu não consigo bolsas. E aí eu não fico chateado, não. Eu preciso melhorar. E aí é como se começasse do zero. Vamos que vamos. Não dá para ser nem. Eu conheço professores que fazem isso. Submeti 3 vezes para o CNPq, para a FAPESP, agora não vou submeter mais. Toda vez que eles falam não, eu começo de novo. O que eu fiz de errado? Foi isso, foi aquilo. Então, imagina, estou com 53 anos de idade, estou com essa disposição, vocês têm que ter mais ainda. E aí a coisa deu errado, meu amigo, trabalha. Eu não sou coach, não, mas a melhor forma das coisas melhorar é trabalhando. Infelizmente é assim mesmo. Se ficar parado, nada cai do céu. E aqui tem algumas dicas, né, do que você pode fazer para a sua carreira em um momento tão complicado como esse. Não tem emprego formal, que emprego legal, que tem carteira assinada, férias e tudo mais, não tem. E aí tem o chamado empreendedorismo, mas e é entre aspas, né? Porque tudo agora é empreendedorismo, né? Toda vez que você faz algum tipo de atividade, que você não tem um vínculo empregatício, que você gera a sua renda, chama de empreendedorismo. E muitas dessas coisas não é empreendedorismo. Então, por exemplo, um entregador de iFood não é que ele é empreendedor, ele não tem outra alternativa. Muitas das vezes ele não tem outra alternativa. Aí ele tem que pegar uma moto e vai entregar iFood. Eu já fui empreendedor, né? Aliás, eu vou falar para vocês, vocês vão ser os primeiros a ouvirem esse meu empreendedorismo. Eu estava revisando essa aula, eu lembrei quando eu era empreendedor. Eu tinha 19 anos, então eu estava fazendo faculdade, numa dureza de dadó, mas de dadó mesmo, né? Eu estudava no Rio, meu pai tinha condições só de me bancar lá, não tinha dinheiro sobrando, e eu precisava ganhar dinheiro. Aí o que eu fazia? Fazia trabalhos para os outros. O que eu fazia bem? Eu sempre estudei muito, sempre li muito, gostava. Aí uma vez um primo meu chegou, eu fazia a faculdade, falou: pô, André, a gente tem um trabalho para fazer aí sobre tal assunto, você está meio enrolado, aí você não quer fazer para a gente, não? Chá comigo. A gente já prescreveu, tá? Isso tem mais de 20 anos, então não é mais crime. Fui lá e fiz, tá? Ganhei uma micharia. A outra tem isso para fazer. Era aleatório, eram poucas vezes, mas tinha. E aí eu ia fazendo. Eu cheguei a comentar, não sei se essa questão de empreendedorismo, eu precisava tanto de dinheiro que uma vez teve um concurso de monografia da Faculdade Dom Bosco. Eu era estudante também na época, foi nessa mesma época que eu preparava trabalho. E o que acontecia? Não tinha dinheiro, aí tinha esse concurso, eu olhei, poxa, tantos mil, falei, cara, preciso desse dinheiro. Vou escrever essa porcaria, vai que eu ganho. Eu acabei ganhando. Então, tudo isso era empreendedorismo, eu me virava, mas não era nada, como se diz, estável, né? E aí, às vezes, vocês vão ter que fazer isso mesmo. Que, querendo ou não, como se diz, escrever um trabalho, escrever um artigo, tudo isso vai te ajudando, vai te dando capacidades. Tá? Hoje, dentro da UF, eu até me considero até um pouco empreendedor, mas, na verdade,
Eu só faço sob demanda, eu não faço propaganda nem nada, só quando as pessoas me pedem. Mas, por exemplo, a UF me permite 30 horas por semana, por ano, eu prestar consultoria. E aí eu uso isso para ir para as empresas. Então, já fui para a SEDAI, já fui para a Volkswagen aqui na região, já fui para a Faculdade Dom Bosco, uma outra prestadora de serviço aqui das empresas automobilísticas, já fui para o Hospital Vita, né, porque era o Vita aqui em Volta, várias empresas que eu prestei consultoria. Você pode ganhar dinheiro? Pode, ganhava dinheiro, né, mas não era o meu ganha-pão. Mas, olha só, isso é a menor capacidade que eu tenho, mas eu sou tão neurótico com esse negócio de você ficar olhando para o futuro, que eventualmente o governo pode mandar embora. Você, olha, e aí eu tenho que me virar, eu não posso ficar parado, então eu tenho que aprender competências, eu tenho que manter as que eu já tenho, eu tenho que criar novas. Né? Mais de empreendedorismo, existe uma coisa que se chama de avaliação do INEP. Quem é professor universitário pode ser avaliador do INEP. O pessoal de universidade pública, muitos fazem. Eu vou lá, eu me candidato e eu avalio o INEP. É mais uma coisa que eu aprendi. O que é isso? Eu vai abrir um curso, eu que vou lá dizer se o curso vai abrir ou não. Em suma, eu estou olhando para tudo que está acontecendo. Com 53 anos, com estabilidade, com salário bom, mas ainda assim eu não fico satisfeito. Então você tem que estar olhando. Agora, se você não tem nada disso, se hoje ainda você não tem emprego, está no início de carreira, tente ver essas pequenas possibilidades. Elas podem ser pequenas, elas são pequenas hoje, mas elas vão te ajudando a formar você como profissional. Tá? Continuar nos estudos. Professor, mas não tem dinheiro. Meu amigo, se vira. Passa num concurso que tenha, num mestrado que tenha bolsa. São poucos, mas tem. Meu irmão, por exemplo, ele formou aqui na UF em Volta Redonda e não tinha emprego quando ele formou. O que ele foi fazer? Foi fazer mestrado na COP. E quando ele estava terminando o mestrado na COP, também continuava sem emprego. E aí ele tinha conseguido um doutorado. Acho que ele se arrepende até hoje de não ter ido. Ele conseguiu um doutorado para fazer doutorado em Oxford, com bolsa e tudo mais. Mas aí ele estava para casar e a CSN chamou ele para trabalhar e ele veio trabalhar na CSN. Tá? Mas continuidade do estudo. Não tem dinheiro, não conseguiu uma bolsa. Cara, vai fazer inglês gratuito na internet, eu faço isso. Vai fazer cursos gratuitos, se vira, não pode. Outra coisa, programa de trainee, isso é importante. Agora, o pessoal que quer mais, pelo menos no início de carreira, ou para toda a carreira, ser executivo, cara, é aqui que vocês têm que entrar, em programa de trainee. E vocês têm que saber como que funciona. Programa de trainee, primeira coisa, quer fazer? Tem que falar inglês. Se não falar inglês, você já está fora. Não tem jeito. Então, eu quero ser executivo? Beleza. Boa parte de vocês quer ser executivo. Tem que falar inglês. Não tem jeito. Tá? E se eventualmente você quiser fazer um concurso público, saiba que você vai ter que estudar muito. É muita dedicação. Tá? Não é fácil passar no concurso público. Então, tem algumas coisas para você pensar. Empreender, né, para fazer pequenas coisas, para conseguir alguma renda, para não virar nem. Não conseguiu nada? Tenta fazer um outro estudo, faz uma outra graduação, se vira, faz um CEDERJ de um outro curso, de uma engenharia, não sei. Eu estou pensando em fazer história no CEDERJ, sou apaixonado por história, fazer só por satisfação. Você termina uma faculdade, eventualmente não está conseguindo emprego, não consegue um mestrado, faz uma engenharia de produção, tem na UF, pede uma rematrícula até as coisas melhorarem. Agora, você está fazendo uma boa faculdade, né? Quer ser um executivo, como a maioria de vocês quer ser, pense no seguinte, a principal porta de entrada é um programa de trainee, e são bastante exigentes. Né? E aí eu tenho que me preparar. E o legal é o seguinte, aí você vai, professor, me preparei para caramba para o programa de trainee. Fiz inglês igual você falou, fiz cursos fora, aprendi muita informática e não entrei no trainee. Cara, se não entrou no trainee, você vai entrar em qualquer outro lugar. Ou seja, se prepara, você atirou no que viu e vai acertar no que não viu. Né? E concurso público vai ter que estudar muito. E aí, voltando na sua carreira, tudo que lá atrás nós falamos, não adianta, você tem que pensar na sua carreira, mas você tem que ver, né, as competências que são exigidas. E aí, hoje, fala-se muito em dois tipos de competência, hard skill e soft skill. Hard skill são as tradicionais. Isso aqui, para entrar no mercado de trabalho, você tem que tê-las. Eu diria que é a porta de entrada. E aqui é a progressão.
não quer dizer que isso aqui vai pedir isso e nem isso vai pedir isso. Aqui não é matemática, isso aqui é 1, aqui é 2, não, tá, gente? Eu preciso dos dois, mas para entrar no mercado de trabalho é principalmente a hard skill que eu vou falar sobre ela. E para progredir é o soft skill. O que eu tenho que ter? Idioma, esquece. Ó, eu vou contar para vocês, eu estou muito feliz. Dia 1º de janeiro de 2022. Fiz algo que eu faço todo dia. Né? Quando dá lá, eu acabo de ler, eu sempre leio durante o dia, faço alguma coisa. Mas quando dá 7 horas da noite, eu ligo o jornal da BBC. E depois eu passo para um programa que eu gosto de ver na CNN. Eu entendi tudo. Eu achei até engraçado. Parece que foi até um presente de ano novo. É a primeira vez que eu entendi todo o noticiário, do início ao fim. Eu achei estranho. Porque no final de ano eu fiquei um pouquinho sem estudar, uns 3, 4 dias sem ler. Né? E eu entendi tudo. Aí fui para o Eren, esqueci o nome dele agora. Wolf. É o Wolf. Entendi tudo. Falei, cara, que legal. Aí eu me senti mais animado ainda a fazer meu pós-doc, porque pelo menos o meu listening está bom, a minha leitura está boa, agora só preciso falar. Então, daqui a 6 meses eu estou falando inglês, estou apto para ir para fora do país. E aí, aquele meu plano de 3 anos já começa a se consolidar. Língua estrangeira tem que falar, gente. Então, não faço. Eu vou aprender agora o idioma que precisa falar, só com 53 anos de idade. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Aprenda essa porcaria agora. E se você não souber, foda-se. Vai estudar, aprenda. Tá? Uma outra coisa que é hard skill, né? A graduação que vocês estão fazendo, uma boa universidade, né? Pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado, tudo isso é hard skill. São aquelas coisas tradicionais. É o conhecimento e a habilidade. Capacidade técnica, e eu vou juntar isso com a habilidade informática. Capacidade técnica é fazer alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade técnica que é remuneração. Eu tenho várias capacidades técnicas. Eu aprendo fácil informática. Essa eu diria que é uma das principais capacidades técnicas que eu tenho. Sei muito bem como funciona o treinamento. O que mais? E sei muito bem como funciona a remuneração. Informática todo mundo sabe. Treinamento todo mundo sabe. Remuneração quase ninguém sabe. Então, hoje, quando eu vou para dentro das empresas, prestar consultoria, para conhecer, para aprender, para trazer informações para vocês, como que eu vou lá para dentro? Na maioria das vezes é por remuneração. Eu vou lá analisar o sistema de remuneração e implementar. Ou seja, é uma capacidade técnica que eu tenho. Tenho mais de uma? Tenho várias. Mas a que o mercado mais valoriza e que me dá uma oportunidade de ir para a iniciativa privada, ver como está funcionando, aprender, trazer coisas novas para vocês, é essa. Então, você tem que ter coisas técnicas, né? E muitas dessas coisas técnicas vão estar em informática, que é um apêndice da capacidade técnica, mas ela é fundamental. Gente, a maioria de vocês é gestores. Eventualmente, eu vou ter aqui também contadores, eu acho que também pode ter engenheiros. Não tem jeito de vocês não aprenderem Excel. Se você não souber Excel, esquece. Sei lá, vai fazer qualquer coisa, mas não dá para ser gestor. Não tem jeito. Não tem jeito de ser gestor sem saber Excel. Agora, o que dá? Só que Excel já não é mais suficiente. Existem coisas novas. Eu vou até escrever para vocês aqui. Ó. Isso aqui é uma ferramenta show de bola. Então, o Excel, por exemplo, ele tem vários instrumentos. O que eu mais gosto, que é fantástico, é a tabela dinâmica. E eu aprendi a fazer tabela dinâmica quando era difícil você fazer um arquivinho com tabela dinâmica. Hoje, tabela dinâmica é mamão com açúcar. Quando eu descobri que fazer tabela dinâmica estava fácil, cara, nadei de braçada, que a gente tinha que fazer vários relatórios para entregar lá para a CAPES do mestrado. Eu falei, não, deixa tudo isso comigo. 2 minutinhos eu fazia tudo quanto é análise. E aí eu fiquei eu fiquei ainda mais encantado foi o Power BI, que é isso aqui que estou mostrando para vocês. Na verdade, não é Power BI, é Business Intelligence. E Power BI é o software da Microsoft que trabalha isso. Gente, isso aqui é o próximo Excel, tá? Quer fazer diferença? Entenda isso aqui. Por quê? Por que o Excel é importante? Por que o Power BI é mais importante ainda? Gente, a gente vive na era da informação. O que o Excel faz? Trabalha a informação.
principalmente número. E empresa, cara, informação é número. A maioria, 90% das vezes é número. E o Excel dá um tratamento, se você pega uma tabela dinâmica, então a tabela dinâmica, cara, te ajuda a fazer análises elaboradíssimas, que vai te dar inputs, ideias, sugestões super interessantes. Melhor ainda é se você consegue desenvolver um instrumento de Power BI. Então, quando eu falo que é um instrumento de entrada, você chega para um chefe e faz um trabalho de Power BI, o cara nunca mais vai querer te perder. Você vai virar o queridinho dele. Te garanto isso. Nunca mais você vai querer se largar. Agora, professor, Power BI, se vira. Eu não fiz curso, mas eu estou orientando 3 alunos que têm me ajudado bastante. Eles fizeram uma seleção de vídeos, mandaram para mim, e eu já estou começando a entender, já vou começar a trabalhar. Hoje nada muito complicado, não. Então é isso. Hard skill, para vocês que são jovens, é isso aqui. É idioma, é fazer bem feito a sua graduação. O fato de estar distante, você está tirando 10, não quer dizer nada, você tem que ler o material, você tem que ver algumas coisas que você é diferenciado, que o mercado valoriza, e trabalhar muito Power BI. Opa, cadê o William? Vou te contratar, William. O que você acha, William? Dá seu depoimento sobre o Power BI. Professor, ele é mais fácil, né? Por incrível que pareça, do que o Excel. Você acha? Eu Legal. também usava tabela dinâmica. Uhum. Recentemente eu tinha feito também para retiro uma vez. Mas só que foi pela tabela dinâmica, um dashboard para eles com faturamento, resultado final, caixa, fluxo de caixa, etc. Aí depois, quando eu me deparei com o Power BI, eu achei que seria até mais. Na verdade, é mais apresentável e mais fácil. É. Você precisa lá do Excel para te gerar as informações, não é isso? E aí você faz as É, análises pelo Power BI. Você E faz a... organiza as informações no Excel e importa para o Power BI. Isso. E aí ele trabalha o conceito de macro, né? Que você pega um arquivo, faz algumas operações, e ele grava aquilo, aí toda vez que você importa o arquivo, ele trabalha ele daquela forma. Não é isso? Isso, ele já te dá modelado, né? Pô, é bom demais. Gente, tá querendo virar trainee? Quer virar executivo? Mas você tem que começar como estagiário, como trainee, tem que começar ralando. Cara, faz isso. William, você trabalha em iniciativa privada, negócio próprio, o que você faz? Oi, professor. Você trabalha em iniciativa privada ou você trabalha para você mesmo? Como que é? Não, isso daí, na verdade, eu fiz um serviço com uma amiga minha que trabalha lá dentro. Mas atualmente eu sou da iniciativa. Eu sou militar, na verdade. Entendeu? Entendi. Sou da iniciativa pública. Entendi. Você fez o que eu chamei aqui de empreendedorismo, entre aspas, né? Ou seja, você Foi. está fazendo o seu trabalho e está criando outras capacidades, você não está parando. Legal, é isso aí. Mas, gente, então essas são as dicas do hard skill. E o soft skill é, como se diz, é trabalhar. Isso aqui é para você crescer dentro da empresa. Quem o Chacrinha já falava, vocês nem sabem quem é o Chacrinha, mas ele era o cara. Ele competia com o Silvio Santos, que vocês também não conhecem. Quem não se comunica, se estrumbica. Então, comunicação é uma questão chave para liderar, para influenciar. Então, você tem que se comunicar bem, tem que saber debater, saber conversar. E comunicação, as pessoas normalmente pensam que é falar, é saber ouvir, é ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso é boa comunicação. O soft skill começa sendo uma pessoa, porra, é bom conversar com aquele cara. Quando fala que é bom conversar, porque você é um excelente comunicador, tá? O maior clichê que nós temos hoje é que as coisas mudam muito rapidamente. Pior que não é clichê, é verdade, muda muito. Eu fico assustado com a velocidade das mudanças. Né? Eu olho para o futuro, eu nem sei o que vai acontecer no futuro. E aí, meu amigo, você tem que ser adaptável. Você não pode ter resistência à mudança. Não gostei disso. O exemplo que eu gosto de dar é que quando a gente teve essa passagem da aula presencial para a aula à distância, eu fiz pelo menos uns 7 ou 8 cursos. Eu aprendi a gravar, eu aprendi a editar, eu aprendi a usar o Zoom, aprendi a usar o Google Meet e mergulhei de cara, apanhei pra caramba, que se dane, mas é um tempo novo. Agora eu vi professor, falei, não, eu não sou pago para isso, não. Eu falei, meu amigo, não dá, isso não existe. Né? Então tem que ter adaptação, tem que saber
dançar conforme a música. Tem que negociar bem, lidar com pressão e trabalhar em equipe. Isso aqui eu peguei de um artigo, mas cada artigo que você vai pegar, eu vou falar algum tipo de soft skill. Isso aqui eu acho tão interessante. Isso aqui você vai longe já, tá? Se você se comunica bem, a mudança não te assusta, você é um bom negociador, nada, a pressão é o seu combustível, e você é um bom companheiro, trabalha bem em equipe, traz bons resultados, você vai longe. Tá? Vão ter outros soft skills que a gente chama de que são competências comportamentais, né? Que são competências mais técnicas, que vão te ajudar a ir longe. Ok? Então tá, deixa eu ver aqui. Bom, vou fazer o seguinte, vamos finalizar essa aula por hoje e a gente termina ela na semana que vem, que vai ser a nossa última aula. E eu vou ver se eu vou gravar uma aula, eu só vou dar a aula para vocês, tá? Porque essa segunda parte eu revisei, mas eu acho que não ficou ainda legal, não. Preciso trazer novas coisas para vocês aqui. Né? Eu achei mais alguns materiais da última vez que eu dei essa aula, eu não consegui atualizar para a aula de hoje. Mas aí a gente conversa na próxima aula. E aí vai ser legal que eu vou, de repente eu trago também alguns questionários. Né? A gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de carreira, mas querendo ou não, a maioria das vezes a gente já vai passar pela etapa do emprego. O emprego tem a questão da entrevista. Eu vou dar algumas dicas de perguntas mais comuns e respostas mais comuns que a gente tem nas entrevistas, para ajudar vocês nesse início de carreira. Tá legal? Então é isso, deixa eu parar a gravação e